Graças a paz, queridos e amados irmãos, glória a Deus, estarmos mais uma vez aqui para falarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos falando dessa série de parábolas do Senhor e hoje vou tratar da parábola acerca da providência. Fica no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25 ao 35. Versículo 25 do capítulo 14 de Lucas. Grandes multidões o acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Interessante, por enquanto até aqui, que às vezes quando se lê essa passagem, logo se imagina, mas o Senhor não é um Deus de paz? Como é que ele fala de aborrecer pai, mãe, mulher, filho, irmãos e até a si mesmo? O Senhor é Deus de paz, com certeza é Deus de paz. Mas amados e queridos irmãos, e você que me ouve e que já vivenciou isso sabe, às vezes, amados, há decisões que nós tomamos na nossa vida que algum familiar ou parente muito próximo nosso não entende e gostaria que nós não tomássemos essa decisão. Por exemplo, há pessoas que ao chegarem no reino tiveram pessoas próximas seu que não queriam que elas abraçassem a fé, porque acreditavam em uma outra coisa, de uma outra forma, e essas pessoas tiveram que aborrecer esses familiares ou parentes seus próximos, porque a decisão dela era seguir Jesus, enquanto o outro não era que seguisse. Então essa pessoa terminou aborrecendo a outra porque ela teve que seguir a Jesus, porque ela tomou essa decisão. Então é nesse contexto que, trazendo para os dias de hoje, isso volta e meia acontece, mas pode ter certeza que, se perseverar na fé, esse familiar haverá sim de entender que a sua decisão é acertada em buscar ao Senhor Jesus e carregar a nossa cruz. Como no versículo de número 26, ele fala de negar a si mesmo, ou aborrecer a si mesmo. É uma outra coisa. Às vezes devemos nos aborrecer. Em que sentido é? Às vezes, amados, o mais fácil, digamos assim, é fazer o que é errado. É fazer aquilo que a nossa humanidade caída deseja fazer. Mas quando estamos direcionados, guiados pela Santa Palavra do Senhor, mesmo que isso venha nos aborrecer no âmbito humano, natural, que seria mais fácil, por exemplo, em algumas situações, mentir, aquele que é servo do Senhor busca falar a verdade, mesmo com dano seu. Vamos seguir a leitura. Versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, todos os que virem zombarem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. E semelhante a esse exemplo, versículo 31, o qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Primeiramente, esses dois exemplos que foram dados da construção de alguém que estava pleiteando construir, lançar os alicerces, e assim também desse rei que estava indo para uma guerra. O Senhor nos mostra e nos instrui a fazer contas. Se aquele que haveria de construir, se ele teria recursos suficientes para chegar ao fim da sua construção, ou aquele rei que estava indo de encontro a outro rei para uma guerra, se ele teria recursos suficientes para vencer aquela guerra. O Senhor nos mostra a importância de assentarmos e fazer contas. Amados e queridos irmãos, trazendo, e você que me ouve, trazendo para nós
temos tido recursos suficientes para iniciar a nossa caminhada de fé e concluí-la. Isso me lembra daquela passagem de Gálatas, onde Paulo chama a atenção dos Gálatas, dizendo que eles iniciaram pelo Espírito e terminaram pela carne. Estavam terminando pela carne. Então, ele nos chama a atenção nessa palavra, e há um exemplo muito parecido aqui, o Senhor nos mostrando que temos recursos suficientes para concluir a nossa caminhada de fé. Alguns vai dizer, temos tido azeite suficiente para quando o noivo chegar, as nossas lâmpadas estarem acesas. É mais do que necessário que eu e você, queridos e amados irmãos, paremos e venhamos compreender. Temos tido fé suficiente, convicção suficiente para manter a nossa chama acesa em Cristo. Se isso nos leva a refletir que nós devemos ter cada dia mais e mais a presença do Senhor, devemos buscá-lo, porque as lutas que nós haveremos de enfrentar e que já temos enfrentado são lutas árduas. Ele nos garante a vitória, mas se nós nos mantivermos nele, em Jesus, e para isso, amados, o Senhor nos ensina também através dessa parábola perseverar, a nos manter na fé, a não iniciar uma construção e parar no fim e parar no meio dela. Talvez você que me escute agora iniciou a sua construção, me permita fazer essa comparação com a sua construção no sentido de caminhada cristã. Talvez você iniciou a construir um relacionamento com Deus, uma caminhada com o Senhor Jesus, com o seu Santo Espírito, mas hoje se encontra com essa obra inacabada. E o nosso Deus, Ele faz uma obra completa. E a intenção do coração dele é completar a obra, porque fiel é o que prometeu. Mas é necessário que você reinicie a sua construção, do seu relacionamento com Deus. E não pare no meio do caminho, nem eu e nem você paremos no meio do caminho. A gente para, se assenta e diz, eu tenho convicção suficiente para terminar essa caminhada. E a única forma de eu e você termos essa convicção e mantê-la é buscando o Senhor diariamente, buscando a Deus enquanto se pode achar, amados, porque você, assim como eu, nós enfrentamos lutas. Esse alguém que tinha iniciado essa construção, ele tinha que ter recursos para custear até chegar ao fim da construção. Esse rei que estava de caminho em uma guerra com 10 mil soldados, vinha ao encontro dele 20 mil. Então imagina, para ele vencer aquele outro rei que vinha com o dobro do exército que ele tinha. E aí a Bíblia diz, antes ele não enviaria uma embaixada para negociar a paz, porque ele entende, eu não tenho condições de vencer aquele rei que me vem com 20. Então o Senhor nos traz a repensar, nos leva a pensar sobre o que temos feito, o que temos construído, se temos tido recursos suficientes, e pode ter certeza que, como disse, fiel é o que prometeu, Ele nos dá recursos suficientes, mas precisamos fazer, como diz a palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus diz, aconselho-te que compre de mim ouro refinado, ouro puro. Então que eu e você adquira cada dia mais e mais o caráter de Deus, o caráter de Cristo. E versículo 34 e 35 diz assim, o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurará o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que a Bíblia nos compara com o sal da terra. E devemos salgar, no sentido de dar sabor. Mas se eu e você, amados irmãos, iniciamos a nossa caminhada e os nossos recursos vão acabando e não buscamos naquele que é o provedor, que é Deus, o nosso recurso se acaba todo e não teremos condições de prosseguir, de continuar. E talvez você se encontre nesse momento hoje, mas a minha oração é que, em nome de Jesus, se você se encontra nesse momento hoje, Ele te envie recursos. Se você clame a Ele, Ele te envie recursos. E se você se encontra na caminhada, mas talvez como que cansado, já pensando em desistir, em nome de Jesus, não faça isso. E clame a Deus, que te dará todo o recurso necessário para você concluir a sua caminhada, para nós concluirmos a caminhada em Cristo.
porque as lutas vêm e virão, mas se nós nos mantivermos no Senhor, pode ter certeza que eu e você, nós concluiremos a construção, nós venceremos as lutas e pode ter certeza que Ele é fiel para nos garantir e nos manter na vitória hoje, amanhã e sempre, porque Ele diz em sua palavra que nele, em Jesus, nós somos mais do que vencedores. A minha oração é que eu e você, em nome de Jesus, prossigamos firmes, fiéis ao Senhor, buscando cada dia mais e mais a Ele, buscando forças nele, porque é Ele quem nos fortalece. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.